amigos da Casa de Acolhida, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Priscila, psicóloga, e hoje venho conversar com vocês sobre o tema gravidez na adolescência. Para iniciar esse assunto, eu gostaria primeiro de colocar um pouco, né, o que é ser adolescente, o que significa a fase da adolescência. Para o Ministério da Saúde, a idade de 10 a 14 anos corresponde à pré-adolescência e a idade de 15 a 19 anos corresponde à adolescência propriamente dita. Este aspecto da idade é muito importante para a gente considerar algumas questões psicológicas que estão envolvidas neste momento da vida dessas pessoas, né? Quem são os adolescentes? Como é ser adolescente? A fase da adolescência é aquela fase que a gente pode dizer que é a fase da experimentação. Tudo é muito novo, tudo é muito desejado. O jovem por si só é um ser que imagina que sabe tudo, que entende de tudo, que pode tudo. É o que a gente chama de onipotência, né? Quer dizer, é um ser que imagina que nada de mal vai acontecer com ele, né? Que não se coloca na vida com muita responsabilidade ainda, já que eles não têm ainda maturidade emocional e nem maturidade cognitiva, às vezes, né? Para vivenciar algumas coisas com mais responsabilidade. Então é aquela fase onde a gente imagina que tudo que tem para ser vivido deve ser vivido de maneira bastante intensa, porque é a fase do novo, do desafio, daquilo que é interessante. Essa é a fase da adolescência, né? E é muito comum a gente ouvir, né, culturalmente a frase os aborrecentes, os adolescentes que são rebeldes, sempre pejorativamente, né, de um jeito negativo. Então a gente esquece, né, de considerar o quanto esses jovens estão pedindo, né, estão no caminho, naquele momento da travessia da infância, né, para pós-infância, quer dizer, é o momento de vivenciar, né, de fato, tudo aquilo que não foi vivido na infância, né, começa a separação dos pais, né, no momento em que os jovens estão considerando os amigos como sendo aquela tribo onde eles precisam criar a própria identidade, é o momento de descobertas de namoro, dos crushes, daquilo que a gente imagina que eles tenham, né, de melhor, né, para construir as suas relações. Então este é o momento, né, que a gente chama de momento da adolescência. Trazendo um pouco este momento da adolescência, né, para a questão que nós vamos falar hoje sobre o aspecto da gravidez, né, a gente precisa primeiro ampliar esse assunto falando um pouco sobre a sexualidade na adolescência. É neste momento que a gente começa a viver a nossa sexualidade propriamente dita. E a questão da sexualidade, né, que eu trago aqui, não é necessariamente uma questão do sexo, da vida sexual em si, né, mas é de tudo aquilo que envolve a questão da sexualidade. Então é um momento que eu me reconheço como mulher ou que me reconheço como homem, o que é ser mulher, o que é ser homem na sociedade, o que é ser homem e ser mulher nesta sociedade, né, no Brasil, nesta cultura, em São José dos Campos. Então é um momento que a gente começa a pensar sobre todas essas coisas, né, as questões do corpo, a questão das drogas, a questão da violência, né? Cada vez mais a gente vem se dando conta da questão da precocidade, né? Da sexualidade na vida, né? Os jovens cada vez mais têm mostrado que se sentem interessados por este tema, né? Muito antes do momento que a gente considera que deva ser, né? Então, falar de sexualidade é falar de tudo isso, né? E quem que fala sobre essas coisas, né? Os amigos, a família, a escola,
hoje em dia cada vez mais a gente sabe que os jovens, né, muito diferente de épocas como a minha, de gerações mais passadas, eles descobrem o mundo pela internet, né, pela rede social, pelas mídias sociais. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que existe uma formação da sexualidade, né, da educação sexual, da sexualidade por todos estes meios, né? Então, é no seio da família que o jovem começa, né, que a criança e que o jovem, né, deve se sentir seguro para conversar sobre essas questões, né? Eu entendo e sei, né, na própria pele, porque também tenho filhos, que é muito constrangedor, que é muito estranho, que dá vergonha da gente conversar com nossos filhos sobre essas questões que envolvem a sexualidade. Porque a gente tem a questão da sexualidade, né, a gente vive essas questões ainda como um tabu, né, como algo feio, como algo que a gente não deve conversar. Mas é o contrário, na verdade a gente tem que trazer essa questão da sexualidade, né, muito mais para um caminho daquilo que é saudável e que é natural, né? É natural que a gente precise falar de onde viemos, né? Por que viemos, como que a gente aparece aqui, né? Então a gente começa a conversar com a criança, né, muito neste tema, né? Como que a gente surge, né? É claro que falar com uma criança pequena, a gente não vai falar exatamente de aspectos que ela não consiga entender. Mas conforme a criança vai crescendo e que sai desse momento, né, do infantil para pré-adolescência e para adolescência, a gente tem que começar a conversar com elas dessas questões, né? Então, assim, achar momentos, né? Achar oportunidade para conversar com esse jovem sobre esses temas, né? No momento que a gente está vendo alguma coisa na novela, alguma coisa que está passando num filme, né? Que aparece na televisão ou na rede social, de perguntar o que você entende disso, o que você não entende, né? O que você já sabe disso, como é que você se sente vendo uma cena assim. Então, é assim que a gente inicia uma conversa, né? Que tem mais a ver com uma formação da sexualidade e não só com informação, né? Informação são aquelas coisas que a gente deve dizer para eles, né? Conforme o tempo vai passando e que não tem como, né? Invariavelmente eles vão ter fora do seio da família, mas a formação ela começa da sexualidade, ela começa no seio da família, né? E claro que a escola ela entra como parceiro, a rede, né, comunitária entra como parceiro, a igreja, outros lugares, outros contextos da comunidade, eles também entram como parceiros neste momento, né? Então é preciso que a gente abra um espaço de conversa, de diálogo com esses jovens, né, para que eles possam dizer do que eles sabem, do que eles não sabem, do que eles precisam, de poder falar um pouco do que eles sentem, né, de como eles veem as coisas, né, o que anda acontecendo entre os amigos, porque se eles não se sentem seguros neste espaço da família, é muito provável que eles devam buscar essas informações em lugares que nem sempre são apropriados para aquele momento que a gente imagina tão importante, né, na construção da sexualidade. Essa questão da gravidez, nós vamos continuar nos próximos vídeos falando, mas é algo ainda muito alarmante no Brasil. O Brasil, na América Latina, na América do Sul, é o quarto país com o maior número, né, de adolescentes grávidas, né? Esses números vêm diminuindo ano a ano, mas ainda assim é um número muito grande de meninas nesta faixa etária de 10 a 19 anos que engravidam, né, precocemente. Esse vídeo vai ser finalizado agora, mas continuamos nos próximos vídeos a conversar sobre esse tema, tá? Até mais!